O direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Enunciados jurídicos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao 6º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Enunciados jurídicos. Neste episódio, o Dana e os camponeses. E nele iremos ouvir Letícia Santos Souza, advogada popular, membro do Coletivo de Direitos Humanos do MST. O direito à nutrição adequada, ela é compreendida, a partir do MST, como um direito essencial à vida. Que ele está alinhado à luta pela terra, porque ele perpassa pela necessidade de produção de um alimento saudável, pela garantia de um alimento saudável e agroecológico, que é uma das linhas de produção do movimento. Diego Vedovato, advogado popular, membro do Coletivo de Direitos Humanos do MST. A luta pela terra, ela sempre esteve associada a uma luta por melhores condições de vida, justamente para garantir que os trabalhadores rurais tenham oportunidade de trabalho e, com isso, consigam produzir alimentos para sua própria subsistência, né? Mas também para os povos que vivem na cidade. Elzamara de Carvalho, que é membro da Secretaria Nacional do Instituto de Pesquisa de Direitos e Movimentos Sociais. A gente reivindica a terra para um projeto de vida coletivo, a gente também se compromete de não pensar só a subsistência, a qualidade de vida das famílias que ocupam aquela área, mas sim dentro de um campo de compromisso maior, de produção de vida e de alimentos também, não só para as populações campesinas, populações urbanas, pensando que a gente precisa cada vez mais pensar um direito à terra, um direito à saúde, um direito à alimentação, nessa relação harmônica e dialógica também com os limites do meio ambiente. Edgar Menezes Mota, advogado popular do setor de direitos humanos do MST. O MST é um movimento que surgiu na década de 80. É um movimento social de luta, principalmente pela reforma agrária, pela educação, pela saúde e também por todos os direitos humanos, né? Conheceremos neste episódio a formulação de 2 enunciados jurídicos voltados às questões camponesas. Enunciado jurídico. Tratando-se de conflito fundiário consistente na ocupação coletiva de imóveis rurais, comporta a matéria possessória ser analisada à luz do direito agrário, e não exclusivamente com base no Código Civil, destinado a regular especialmente os conflitos de direito privado. E quem comenta é Diego Vedovato e Letícia Santos Souza. Conflitos possessórios, quando envolvem coletivos, quando envolvem comunidades que visam alcançar a moradia e o trabalho, a perspectiva dos trabalhadores jurídicos que se debruçam para analisar tais processos deve levar em consideração essas dimensões. As dimensões do direito agrário e também do direito constitucional, que privilegiam princípios como o da função social da propriedade, o princípio da dignidade humana, o princípio da proteção ao meio ambiente, o princípio da produtividade desses imóveis rurais, o princípio da proteção trabalhista das famílias envolvidas nesse conflito. Tentando exemplificar, justamente diferenciar a situação de briga de vizinho. O direito possessório é muito usado quando há disputa, né, sobre a posse entre particulares. No caso de conflitos fundiários coletivos, a matéria precisa ser analisada de acordo com as regras instituídas em outros instrumentos legislativos
para além do Código Civil, como prevê a Constituição Federal, conforme prevê o Estatuto da Terra, bem como pela Lei de Reforma Agrária. Quando se pensa em Código Civil e uma análise dos conflitos coletivos, significa dizer que o direito à propriedade ele não é absoluto, ele é um direito relativo, porque quem não cumpre a função social não deve ter o direito à propriedade como absoluto. Pelo contrário, o entendimento que a gente tem, que é a necessidade de desapropriação de áreas e distribuição dos latifúndios, né? Constituição Federal. Título 7, capítulo 3. Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Caso emblemático. No Quilombo Campo Grande, no município de Campo do Meio, em Minas Gerais, 450 famílias ocupam o imóvel de uma usina falida e que após a falência, em 2002, como os trabalhadores da usina não receberam seus créditos trabalhistas, eles resolveram ocupar aquelas áreas, aquela terra que estava abandonada, que estava parada. Só em 2011 foi que a massa falida da empresa entrou com uma ação de reintegração de posse contra as famílias que estavam ocupando essa área. Ou seja, 7 anos depois de iniciada a ocupação. Uma ordem para que o Poder Judiciário expulse as famílias que vivem nesse território. Numa audiência realizada em 2012, as partes, inclusive tanto as famílias ocupantes quanto a massa falida, fizeram um acordo no sentido de determinar a suspensão do processo enquanto aguardava o resultado de um julgamento de um recurso lá no STJ. Dentro da legislação e do Código de Processo Civil, só é permitida uma decisão liminar quando há comprovação da posse, o que não foi comprovada pelo proprietário. Mesmo assim, a decisão judicial, em dezembro de 2018, foi determinando a reintegração das famílias com o fundamento da recuperação judicial da empresa, e as famílias ocupam a área desde 2004. Então, como que um proprietário que não ocupa a área, que não tem posse sobre a área, pode ter uma determinação judicial de reintegração de posse? Ao apresentar o recurso no Tribunal de Justiça, as famílias alegaram que elas possuíam uma posse tranquila há mais de 14 anos, com um expressivo investimento na plantação de café, de verduras, de frutas e a construção de casas, moradias naquelas terras. Diante desse contexto, é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, naquele caso, reconheceu, reformou a decisão do primeiro grau, autorizando que as famílias permaneçam no imóvel ao menos até a conclusão do processo. Portanto, as famílias puderam permanecer na área, estão na área, e muitas famílias estão, portanto, há 20 anos já trabalhando e ocupando, produzindo ali, desenvolvendo sua vida naquele território. E sem considerar isso, que 20 anos é uma vida, né? Muitas crianças nasceram naquela localidade e a proteção, do território dos camponeses é uma forma de garantir a sua existência. Precisa ter uma mudança de postura do judiciário para começar a entender que os conflitos coletivos pela posse, além de ter a observância dos critérios da função social, do cumprimento da função social como requisito, precisa ter o alinhamento da compreensão de que não é uma análise a partir do direito de propriedade, e sim do direito possessório, porque ele também é um instituto amparado pela legislação, né? O próprio Conselho da Justiça Federal, no seu enunciado 492, lá em 2012, já advertiu algo parecido com o enunciado que a gente propõe aqui, né? Enunciado 492 do Conselho da Justiça Federal. A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais,
econômicos e sociais merecedores de tutela. Os movimentos campesinos, indígenas, quilombolas lutam, sobretudo, para que a função social da propriedade seja fiscalizada pelo poder público e que o poder judiciário, ao apreciar conflitos possessórios coletivos, tenha a sensibilidade de olhar para as necessidades básicas e humanas das famílias que ocupam e vivem nesses territórios. Enunciado jurídico. A Organização de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais, ao colocar a necessidade de ampliar a luta pela terra em uma perspectiva de realização de um projeto de reforma agrária popular, estabelece a recriação de direitos a partir da luta organizada, que não fica restrita ao acesso à terra para produzir alimentos, incluindo também as formas de sobrevivência no campo com direitos assegurados, direito à saúde, direito à educação, geração de renda, direito à cultura, direito ao esporte e ao lazer, entre outros. Elzamara de Carvalho e Edgar Menezes Mota elaboram as reflexões sobre este enunciado. O MST, ao denunciar a concentração da propriedade privada, provoca o Estado para o cumprimento institucional do artigo 186, para que esse espaço cumpra a sua função social conforme direitos assegurados na Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. A luta ela está imbuída nessa denúncia, mas ela está também no ambiente de recriação e de reinvenção de direitos a partir da luta concreta. Não só a partir do que está positivado em norma, mas a partir das necessidades humanas colocadas, vivenciadas pelas famílias camponesas que precisam do direito à terra, do direito à alimentação, do direito à saúde, do direito à educação, previstos em lei, mas que não chegam a essas populações. Então, quando o MST ocupa uma terra, instaura ali processos coletivos de vida e de uso da terra e do meio ambiente, instaura possibilidades de resistência, com isso também se amplia um rol de possibilidades de sociabilidades que perpassam também a construção de direitos. Quando se instaura numa área de acampamento ou assentamento, a intencionalidade política de criar uma escola, para acolher as crianças, os jovens e os adultos que não têm acesso à educação formal, essa também é uma forma de recriar direitos e de propiciar a leitura de mundo, como nos ensina Paulo Freire, para essas famílias. Caso emblemático. Aqui em Pernambuco, no assentamento Normandia, há uma cooperativa de trabalhadores onde são beneficiados alimentos como mandioca, batata, tubérculos em geral. E esses alimentos são distribuídos em mais de 30 municípios aqui da região, nas escolas, para que alimente os estudantes daquelas instituições. O assentamento Normandia era uma fazenda improdutiva que, naquela época, foi ocupada pelos trabalhadores e trabalhadoras organizadas pelo MST. Houveram várias reintegrações de posse ordenadas pela comarca de Caruaru. Nesses momentos de despejo, de luta e disputa da terra, houveram várias ameaças contra os trabalhadores, tanto pela polícia quanto pelos os capangas do fazendeiro à época. Nesse momento, os trabalhadores foram obrigados a deflagrar uma greve de fome. Foi assim que, em 1997, o INCRA foi emitido na posse. Aquele acampamento se transformou em assentamento e está até hoje aí dando exemplo para o Brasil e para o mundo. E um dos exemplos maiores que o assentamento Normandia nos dá é a construção do Centro de Formação Paulo Freire, que é ali onde já passaram
milhares de trabalhadores e trabalhadoras que se formaram lá, se capacitaram e que continuam se capacitando. Como o assentamento, em tese, pertence ao INCRA, o INCRA moveu uma ação de reintegração de posse para que o centro de formação fosse retirado daquele local. Só que reintegrar o centro de formação devolvendo ao INCRA seria um retrocesso imenso, dada a importância que é o centro de formação, não há apenas o centro de formação, há um conglomerado de construções, restaurante coletivo, alojamentos para hospedar os estudantes que vêm de outros estados, de outras regiões. Mesmo as famílias tendo o direito adquirido, né, por via de projetos de assentamentos da reforma agrária, esse direito ainda ele se coloca em ameaça e com isso ainda aparece com uma contraofensiva dessa, como era de mandado de despejo, né, do Centro de Formação Paulo Freire, criado ainda em 1998, né, e que estava sofrendo essa ameaça ali em meados de 2019. E aí a outra questão do artigo 205 da Constituição Federal, enquanto a gente diz que o direito à educação é um princípio constitucional, né, como um direito de todos, a gente coloca também em xeque de como que o Estado brasileiro, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na relação com o Poder Judiciário de Pernambuco, viola esse direito numa perspectiva de querer despejar e destruir uma experiência formativa que propicia o direito à educação numa perspectiva social compromissada com as populações não só do campo, mas da cidade também. Escorre a terra bruta entre os dedos rudes do camponês artista. Deslizam as sementes, soprando vida no antigo latifúndio improdutivo. Como o escultor, seu bloco de pedra, suas mãos fecundam, o relevo da terra tornam a matéria a arte milagrosa do alimento. Esse pedaço de pedra, de terra, em breve será pão, será sustento. Escultura da terra lapidada a partir de uma semente. 19 poemas sem terra. Poema 7. Carlos Pronzato. Este foi o 6º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Enunciados Jurídicos. Uma realização da FIAM Brasil com a parceria do Direito Achado na Rua e produção da Caburé Filmes e Estúdio Pongá. Coordenação geral, Valéria Buriti e Antônio Escrivão Filho. Roteiro, direção e montagem de Marco Escrivão. Locução, João Vitor Coura e Priscila Schmidt. Desenho de som e mixagem por João Victor Coura. Gravações, Alexandre Scarpelli e João Vitor Coura. Neste episódio ouvimos Diego Vedovato, Letícia Santos Souza, Elzamara de Carvalho e Edgar Menezes Mota. No próximo episódio, o Dana e a agroecologia. Até lá!